Já temos algumas pessoas aqui no Face, já temos algumas pessoas aqui no Insta. Acho que a gente já pode começar nosso assunto, né? Bora lá? Hoje a gente vai falar sobre relações de família e os desafios desses relacionamentos dentro da nossa família. Bora lá começar o assunto? Primeiro de tudo, eu quero esclarecer alguns conceitos aqui para vocês que vão facilitar a nossa vida. Eu vou falar de Theta Healing, ou como o Theta Healing vê essas relações, e conceitos de constelação sistêmica, como o Bert Hellinger vê essas relações, experiências minhas aqui de atendimentos e, enfim, o que mais tiver para canalizar, porque vocês sabem que metade dessa live não sou eu que falo, não é mesmo? Então, vocês imaginam o que vai sair. Primeiro, vamos esclarecer uma diferença básica. A gente tem duas famílias. Oi, Rose, tudo bem, minha flor? A gente tem duas famílias. A nossa família de origem, que é a família onde a gente nasceu, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos avós. E a gente tem a nossa família atual. O que consiste a nossa família de origem? Nossa família de origem são os nossos pais, biológicos e criadores, para quem é adotado, são os biológicos e também os criadores. Nossos avós, bisavós, todos lá para trás, e nossos irmãos, certo? E a nossa família a nossa família atual, do que constitui? Nossa família atual somos nós e os nossos herdeiros. Na constelação familiar, o marido ou a esposa não são considerados família. Então, o seu marido ou a sua esposa, ele faz parte da sua relação de casal. Ele não faz parte da sua família atual. Esquisito, né? Mas é verdade, são duas relações diferentes. Família atual é uma coisa, relação de casal é outra. Minha família atual sou eu e os meus herdeiros. Gabriela, eu não tenho filhos. Quem são meus herdeiros? Para quem não tem filhos, os seus herdeiros são as pessoas que você está deixando uma herança, você está deixando um legado. Então, são os seus clientes, são os seus alunos, são os seus projetos, são as coisas que são menores que você na sua vida, as coisas que você está deixando uma herança para elas, as coisas que você está deixando um legado na vida, certo? Deixando isso claro, a gente vai começar a falar sobre relação de família de origem. Atenção, a nossa família de origem, a gente tende a ter alguns desafios e alguns conflitos. Na visão do Theta Healing, e é uma visão também espírita e de muitas outras técnicas, a gente escolhe as pessoas que serão nossos pais. Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Gabriela, pelo amor de Deus, minha mãe é o demônio, eu escolhi ela. Escolheu, meu amor, você escolheu a partir das demandas que você tinha para aprender nessa existência. Ou seja, quem atraiu, quem co-criou uma mãe muito neurótica, por exemplo, provavelmente precisava daquela mãe para alguns aprendizados. O que acontece é que às vezes a gente já aprendeu aquilo que a gente veio aprender com essa pessoa, mas a pessoa fica continuando a tentar ensinar isso pra gente. Vou dizer para vocês um exemplo. Por exemplo, vamos supor que você veio para esse planeta com um pai muito invasivo, né? Você escolheu um pai invasivo para a vida através dele. E aí, o que esse pai invasivo veio te ensinar? Provavelmente, te ensinar a impor limites conscientes. Ele veio te ensinar a delimitar seu espaço pessoal. Ele veio te ensinar a dizer não com amorosidade, mas também com assertividade. E se em algum momento da sua vida você já aprendeu essas lições, você tem o direito de liberar ele, de dizer, pai, eu já aprendi essas lições. Você está liberado dessa obrigação
isso aqui já está aprendido, essa matéria já está dada, você está liberado. Gabriela, eu falo isso pro meu pai, ele vai achar que eu tô louca, né? Você tá lá e fala, pai, você já está liberado dessa obrigação. Não, você pode fazer isso em uma meditação guiada. Você pode se imaginar em um lugar muito bonito, numa tela mental, imaginar ele vindo até você, e aí você vai dizer para ele, vai dizer, pai, eu já aprendi essa questão de impor limites, eu já aprendi a delimitar meu espaço pessoal, eu já aprendi a dizer não, muito grata pelos seus ensinamentos, mas você está liberado de me ensinar isso agora. Você pode fazer isso em uma tela mental. Isso ajuda muito. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Theta Healing. A tela mental vem de outras técnicas, mas essa questão das obrigações eu aprendi com o Theta Healing. Então, primeira lição da live de hoje é: se existe alguém da sua família de origem, ou seja, pai, mãe, vovó, irmão, irmã, que você tem um desafio muito complicado, que você tem um conflito muito sério, você vai perguntar para você: o que essa pessoa está tentando me ensinar através desse conflito? O que essa pessoa está tentando me ensinar através desse desafio? E você vai anotar tudo que vem. Ou então, uma outra pergunta que ajuda muito a descobrir também, que é: o que esta pessoa... Como é que era a outra pergunta? Deu um branco aqui. O que essa pessoa está querendo me ensinar? Ah, é o contrário. O que eu aprendi no meu relacionamento com essa pessoa? O que eu aprendi ao me relacionar com essa pessoa desafiadora? Por exemplo, aí às vezes a gente entra num ciclo meio mimado, né, gente? Num ciclo meio de raiva. Ai, não me ensinou nada, só enche meu saco, não tá me ensinando nada. Ué, às vezes uma pessoa que só enche seu saco tá te ensinando a ter mais bom humor, tá te ensinando a ter mais leveza, tá te ensinando a não levar as coisas tão a sério, tá te ensinando a não colocar tanto peso nas coisas, tá te ensinando a não se importar tanto com a opinião dos outros. Olha quantos aprendizados dentro de uma pessoa que, para você, só te enche o saco, certo? A Lud escreveu aqui, tá te ensinando paciência. Sim, tem muita gente que vem na nossa vida para quê? Para ensinar paciência. E os aprendizados dentro da família são os mais importantes, porque a gente escolheu aquelas pessoas, gente. A gente escolheu aquelas pessoas. Lembrem-se sempre disso. Você escolheu o seu pai, você escolheu a sua mãe quando você veio para esse planeta. E como você escolheu eles, os seus irmãos, os seus avós, foram todos escolhidos por você, por serem as pessoas mais capazes, mais aptas a te ensinarem essa lista de coisas que você precisa saber. Então, é muito importante observar esses conflitos com um olhar de aprendizado, porque essas pessoas vieram para ensinar algo para a gente, principalmente os familiares, tá? Aqui uma das meninas perguntou, e quando o filho que é difícil, a lição é para os pais? Sim, você vai observar o que ele está tentando me ensinar através desse comportamento. O que esse comportamento dele está tentando me ensinar. Uma das meninas aqui perguntou, cunhados não fazem parte, né, Gabi? Não, meu amor. Se nem o marido é considerado família atual, muito menos os cunhados. Ai, Andréia, minha flor, tudo bem? Saudades de você, apareça. Então, é o seguinte, falamos sobre isso, certo? Então, toda pessoa que me traz um desafio ou um conflito dentro da minha família está tentando desesperadamente me ensinar algo. Pergunta para você, pega um papel, anote. O que essa pessoa está tentando me ensinar através desse comportamento? O que eu já aprendi através desse comportamento? E às vezes, gente, a gente aprendeu através da dor. Nem sempre a gente aprende o que as pessoas vieram ensinar pra gente através do amor. Às vezes a gente aprende através da dor. Então, ai, Gabriela, eu aprendi a, por exemplo, ter um tempo para mim. Fulano me ensinou que era necessário eu ter um tempo para mim, mas foi dolorido. Ele me ensinou isso através da rejeição, foi muito dolorido. Tudo bem, era o jeito que você sabia aprender daquele momento, né? Então, a partir de hoje, escolhe aprender diferente, né? Fala para o seu sistema, fala,
Minha querida alma, a partir de hoje eu escolho aprender através do amor. Eu abro mão de aprender através do medo, através da dor. Já deu. Agora eu quero aprender diferente. Certo? É, E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as leis. As leis da, da constelação sistêmica, a gente tem lei da ordem, a gente tem a lei do equilíbrio e a gente tem a lei do pertencimento. Vamos falar um pouquinho dessas leis para a gente entender o nosso lugar e a nossa posição dentro da nossa família de origem, dentro da nossa família atual. Bert Hellinger tem uma frase muito maravilhosa, que é o seguinte: ele diz que quando eu estou no meu lugar, a vida faz sentido. O que essa frase quer dizer, afinal de contas? Quando eu estou no meu lugar, a vida faz sentido. Existe uma ordem, uma lei natural da ordem das coisas para a gente seguir. Quando a gente está fora dessa lei da ordem, quando a gente está num emaranhado nessa lei da ordem, a gente pode até sentir que a nossa vida não faz sentido, né? E por que a gente sai do nosso lugar? Por que a gente muda a ordem das coisas dentro da nossa família? Por amor, sempre por amor. E a gente vai fazer alguns exercícios aqui para a gente entender isso melhor. Então, quando eu falo da lei da ordem, é muito simples. Quem veio primeiro, chegou primeiro. Quem veio depois, chegou depois. Gabriela, que raio isso significa? Como assim? Quem veio primeiro, chegou primeiro, quem veio depois, chegou depois. Significa que os nossos pais são maiores do que nós dentro do nosso sistema. Significa que eles são mais importantes, Gabriela? Não, significa que eles são maiores, eles são mais velhos, eles vieram primeiro. Quando a gente fala dessa lei da ordem, algumas pessoas chamam de lei da hierarquia. Uma das coisas que mais aparece para mim em sessão para a gente trabalhar é o julgamento dos pais. Os filhos julgando que sabem fazer algo melhor que os pais. Só que é muito comum a gente repetir um comportamento que a gente julga. Todo comportamento que a gente julga os nossos pais, a gente corre sério risco de repetir. Por exemplo, um filho que julga que o pai não sabe administrar o seu dinheiro bem, não sabe usar o seu dinheiro bem, é muito provável que ele crie situações na vida dele para não usar o dinheiro dele bem, porque por amor ao pai, ele faz igual. Um filho que o pai, por exemplo, traiu a mãe diversas vezes, ele pode atrair uma companheira muito ciumenta, que coíba muito essa questão que traga muito para ele essa questão da traição, porque ele julga muito o pai por ter traído a mãe e tem medo de reproduzir isso na vida dele, e é muito comum que reproduza. Então, é muito importante a gente olhar para esses nossos julgamentos. Os pais são maiores, eles sabem o que eles estão fazendo na vida deles. Qual que é a troca de posicionamento, a troca de ordem mais comum que existe na nossa família de origem? Filhos tentando ser pais dos pais. Toda vez que você tenta ser mãe da sua mãe e tenta ser pai do seu pai, você está totalmente fora do seu lugar. Eles são grandes e absolutamente capazes de resolver os problemas deles por eles mesmos. É muita arrogância, inclusive, da nossa parte, achar que a gente sabe fazer algo melhor do que eles, achar que a gente sabe e que a gente tem poder de fazer algo melhor do que eles. Aliás, é muita arrogância a gente achar que pode viver a vida do outro melhor do que ele está vivendo a vida dele, né? A gente não para pensar nesse tipo de arrogância, né, gente? A arrogância, ela está presente nos pequenos pontos do dia a dia. É uma arrogância. Tentar achar
que o outro, que você sabe como viver a vida do outro melhor do que ele mesmo está vivendo, é uma grande arrogância. O Gasparetto me ensinou algo sobre arrogância muito poderoso e muito importante também, que fala muito sobre a culpa. Quem aí experiencia na vida uma facilidade muito grande de perdoar os outros e uma dificuldade muito grande de perdoar a si mesmos? Digam para mim se tem alguém que está ao vivo aí agora que está experienciando, que é muito fácil entender que o outro erra e perdoar o outro, mas é muito difícil perdoar o próprio erro. Alguém aí passa ou já passou por isso? Renata dizendo, Maiara e Maraísa assistindo. Piada interna, gente. Piadinha interna, vocês vão entender. Eita, tá subindo um monte de eu aqui. Eu no Face, eu no Instagram. Então, gente, tomei um tapa na cara do Gasparetto quando eu fui perguntar isso pra ele. Falei, Gasparetto, eu tava fazendo um curso com ele, a gente tinha essa proximidade de poder perguntar ao vivo, né? Falei, Gasparetto, o que a gente faz para conseguir perdoar a si mesmo? Quando a gente sente muita culpa e a gente não consegue perdoar a si mesmo. E aí ele me falou o seguinte, ele falou, Gabriela, você consegue perdoar os outros? Bem carinhoso. Eu falei, consigo. E você consegue entender que os outros são humanos e que os outros erram? Eu consigo. Muito, muito fácil. Todo mundo erra, todo mundo tem o direito de errar, né, Gasparetto? E aí ele me soltou a seguinte pérola. Ele falou, todo mundo menos você, né? Porque você é perfeita, né? Você é perfeitíssima. Você não tem nem o direito de errar, que você fica aí se corroendo, um carrasco dentro de você, porque você é perfeita e não pode errar. Isso é arrogância, meu amor. Quando ele me falou isso, quase que eu caio da cadeira, né? Quase que eu caio da cadeira. Eu simplesmente queria me esconder ali debaixo da cadeira. Imagina, Gasparetto, eu sou uma terapeuta holística, sou uma pessoa que vive no suprassumo da humildade. Imagina que você é arrogante. Mas, na verdade, era mais pura arrogância, né, gente? Quando você tem grande dificuldade de perdoar o outro, não, grande facilidade de perdoar o outro, e uma dificuldade imensa em perdoar a si mesmo, você não está se dando o mesmo direito que o outro. Ou seja, você está dizendo para você internamente que você é melhor que o outro, que você não tem o direito de errar, que os outros são mortais. O Gasparetto, ele falou essa frase. Eles são mortais, né, querida? Eles não são a princesa que você é. E eu que não sabia enfiar a minha cara, porque era exatamente isso. Os outros tudo bem, mas eu não me dava esse direito. Então, aos poucos eu fui perdendo o medo do erro. A gente, na atual sociedade, a gente deu um poder tão grande para o erro, gente. Transformou o erro num monstro de 7 cabeças. O erro é simplesmente um erro, né? Ele é uma parte do aprendizado. A gente tem outras maneiras de aprender, né? A gente aprende através do amor, a gente aprende através do bom humor, a gente aprende através da leveza, mas é só um erro, pelo amor de Deus, a gente está dando muito peso para ele. E já diz a lei do menor esforço, quanto as coisas têm o peso que a gente coloca nelas. Quanto mais peso a gente coloca, mais peso elas têm, certo? Então, passando dessa questão do julgamento, prestem bem atenção. Toda vez que você julga seus pais, achando que você sabe fazer algo melhor do que eles, ou acha que eles não estão administrando bem o dinheiro, que eles não estão se relacionando bem, que eles não estão fazendo as coisas da maneira que você acha que eles deveriam estar fazendo, você está saindo do seu lugar, você está bagunçando a ordem no seu sistema. Coloque-se no seu lugar de filho. Cuide da sua família atual, que é você mesmo e os seus herdeiros, e deixe que os seus pais cuidem da vida deles como eles melhor entenderem. Eles são grandes. Quando você nasceu, eles já eram adultos. Eles têm a plena capacidade de cuidar da vida deles, certo? Seguindo dessa parte do julgamento, da questão da ordem, a gente vai falar um pouquinho sobre afinidade e distância saudável. A afinidade, meus amores, é uma coisa que a gente não
força, que a gente não compra e que a gente não desenvolve. Afinidade, eu brinco, costumo dizer, que é o termo científico para o santo bater. Sabe quando o santo bate com alguém e você tem afinidade com aquela pessoa? Então, o termo científico é afinidade, mas na verdade é o santo batendo com aquela pessoa. Às vezes, acontece de dentro do nosso círculo familiar, a gente não ter afinidade com as pessoas. Pode acontecer de você não ter afinidade com a sua mãe, de você não ter afinidade com o seu pai, de você não ter afinidade com os seus irmãos, com os seus avós, com os seus tios, enfim. E o que a gente faz quando não tem afinidade? A gente força a afinidade, Gabriela? A gente é obrigado a conviver? A gente força? Não. A gente tem uma distância saudável. Vocês já perceberam que tem pessoas que a gente pode ver todo dia e que tudo bem, e que a gente gosta, e que é divertido, e que é legal? E tem gente que se a gente vê uns 3 dias seguidos já começa a dar um leve ranço? Sim? Pois é. Esse é o que a gente chama de distância saudável entre duas pessoas. Tem gente que a gente pode ver todo dia. Tem gente que a gente pode ver uma vez por semana. Tem gente que a gente pode ver uma vez por ano. E é o nosso limite de distância saudável com aquela pessoa. Então, sinta. Gabriela, como que eu sei qual é a minha distância saudável com alguém? Experimentando. Experimenta. Fica um dia, foi gostoso? Ótimo. Fica 2 dias, foi gostoso? Ótimo. Agora, se você ficou uma semana, começou a incomodar, a sua distância saudável é menos do que uma semana. Você vai sentir. Não forcem afinidade. Não é porque é irmão que tem que ser. Eu atendo muitas pessoas com dificuldades com os irmãos. E aí elas dizem, ai, mas é meu irmão, eu devia querer ver ele todo dia. Afinidade não se força. Tem irmãos que amam se ver todo dia e tem irmãos que amam se ver uma vez por ano. Não se força afinidade. Sinta qual é a distância saudável que você tem dessa pessoa para que os momentos que vocês têm juntos sejam saudáveis, sejam felizes, sejam dignos. Não vale mais a pena você passar 1 hora por semana feliz com uma pessoa do que você passar 1 hora por dia emburrado? É só fazer uma conta, né? E aí, falamos do julgamento, falamos da afinidade, falamos da distância saudável, falamos que quando a gente está no nosso lugar, a vida faz sentido. E como para muitas pessoas é difícil se colocar no seu lugar, né? Tem gente que traz essa desordem para a família atual. O que é a família atual, né? Eu e os meus herdeiros. Então, por exemplo, os meus alunos, os meus pacientes, vocês, meus seguidores, as pessoas para quem eu produzo conteúdo, para quem eu trabalho, são meus herdeiros, são menores do que eu. Vocês chegaram na minha vida depois de mim. O que significa que se eu colocar vocês na minha vida antes do que eu mesma, a gente pode ter sérios problemas. Eu vim primeiro na minha vida, né? Quem veio primeiro na minha vida? Antes de namorado, de marido, de esposa, de filho, de cliente, de trabalho, de dinheiro, eu. Se eu coloco qualquer uma dessas coisas que veio depois de mim, antes de mim, eu também crio uma desordem. Então, se eu coloco os meus clientes e meus pacientes como mais importantes do que eu na minha própria vida, me falta prosperidade, me falta saúde. Se eu coloco qualquer coisa que veio depois de mim, antes, por exemplo, aí a pessoa vai falar, mas Gabriela, meus filhos são prioridade na minha vida. Sim, mas se você não tiver saúde para cuidar deles, que tipo de prioridade eles são, né? Você precisa se cuidar primeiro. É o clichê, gente. O copo tem que transbordar para você poder dar, né? O que você vai dar de um copo vazio? Nada. Então, a gente também não traz essa desordem só com os pais, né? Às vezes a gente traz essa desordem para frente também. Então, tomem cuidado. Façam sempre essa pergunta para vocês. Quem veio primeiro na minha vida? Toda vez que você estiver colocando muita importância em algo externo, você silencia e fala, Gabriela, fulana, né? Quem veio primeiro na minha vida? De acordo com Bert Hellinger, quem veio primeiro tem prioridade. Quem veio primeiro tem prioridade, certo? Então, a prioridade tem que ser você para que você possa cuidar.
de todas essas pessoas e coisas e clientes, finanças e tudo mais, certo? E eu vou falar sobre uma outra lei, que é a lei do pertencimento. Em um sistema familiar, todos pertencem. E assim, amores, essa questão dessas leis sistêmicas, elas não funcionam só na família, tá? Elas funcionam em um grupo, elas funcionam em uma empresa, em todo lugar que existe um sistema. Vocês já repararam numa empresa, por exemplo, quem já trabalhou em empresa, que tem uma pessoa do setor que ela é excluída? O que significa isso? Ela faz alguma coisa que os outros não gostam, ela tem um comportamento que não agrada os outros, enfim. Se o gestor, ao invés de incluir aquela pessoa no sistema, ele a demite e contrata outra para colocar no lugar, essa outra que entra é igual ou pior a ela? Isso acontece muito. Por que que isso acontece? Porque aquela pessoa não foi agregada como pertencente ao sistema. Dentro de um sistema, todos pertencem. Quem são os excluídos de um sistema familiar? Os alcoólatras, drogados, pessoas que têm algum tipo de deficiência, às vezes são excluídas, pessoas que têm uma condição financeira diferente da condição da família, pessoas que têm uma orientação sexual diferente das pessoas da família, podem serem é ótimo, podem ser excluídas, e essa exclusão gera uma falha no sistema. O sistema vai sempre querer compensar aquela exclusão. E como que a gente compensa? Através do amor, repetindo padrões. Então, cuidado, tá? Todos pertencem. Não exclua, acolha, aceite, que a aceitação transforma. Não ache que tem que aceitar e acolher tudo e todos, porque a gente tem que, lógico, aprender a impor limites conscientes, aprender a impor limites saudáveis. Mas é muito mais fácil você transformar e curar a partir da aceitação e do acolhimento do que a partir da negação. Vocês me concordam, né? Então, queria saber se vocês têm perguntas sobre esses temas, meus amores, sobre esse tema, meus amores. Alguém tem alguma pergunta aí sobre ordem, sobre esse julgamento que a gente faz dos pais, sobre coisas que eles têm para nos ensinar e como liberar eles de ensinar essas coisas para a gente, que a gente aprendeu faz tempo? Digam para mim que a gente tem ainda 10 minutinhos juntos, né? Contem para mim. Deixa eu passar aqui um pouquinho, ver se passou alguma pergunta que eu não vi. Patrícia perguntou, por que acontece ter ranço de alguém ou não ter ranço de alguém? Paty, minha flor, eu entendo que isso é energético. A afinidade energética. E a afinidade energética a gente não desenvolve, a gente não compra, a gente não força. A gente simplesmente tem. Gabi, em relação aos filhos, também há algo que possa ser liberado dessas obrigações, Rose? Sim, vamos lá. Quando o seu filho te apresenta um desafio ou um conflito, você pode fazer aquelas duas mesmas perguntinhas. Pergunta, o que ele está fazendo para... O que ele está fazendo? Não, vamos mudar isso um pouquinho. Você olha e fala, o que este comportamento está querendo me mostrar? Né? Então, por exemplo, se eu tenho um filho que é muito rebelde, por exemplo. Você vai perguntar, o que esse comportamento dele está querendo me mostrar? Primeiro de tudo, pode ser um espelho interno. O que eu chamo de espelho interno? Ele pode estar te tratando como você se trata dentro da sua cabeça. Então, por exemplo, se você tem um filho muito intolerante, e aí você pensa, caramba, eu sou tão tolerante com ele, eu sou tão compreensiva, eu sou tão amorosa, por que ele está sendo tão intolerante comigo? Você vai olhar e vai se fazer a seguinte pergunta. Em que área da minha vida eu estou sendo intolerante comigo mesma? Em que área da minha vida eu estou sendo intolerante comigo mesma? Se não for esse o caso, você pode olhar para o lado da aprendizagem. Então, que tipo de lições, que tipo de aprendizados ele está querendo me trazer com esse comportamento? Ele está querendo que eu aprenda a ser mais paciente? Ele está querendo que eu aprenda a ser mais firme? Ele está querendo que eu aprenda a ser mais enérgica? Eu acredito, gente, que esses aprendizados foram combinados antes da gente nascer. Quando a gente nasce, eu tenho essa crença de que antes de vir a gente escolhe a nossa família e a gente fala, olha,
eu vou te ensinar sobre isso, isso e isso, você vai me ensinar sobre aquilo, aquilo e aquilo. Por isso que a gente escolhe nascer naquela família, né? Então, pergunta, que lição que você está querendo me ensinar? Não para ele, né? Para você mesmo. Que lição que essa situação está querendo me ensinar? O que eu estou pronta para aprender com essa situação? Ajudou, Rose? Facilitou? Alguém aqui disse. Ai, foi a Mari. Tudo bem, amor? Gabi, então, pelo que entendi, a ordem deve ser de acordo com a ordem das pessoas que aparecem na nossa vida. Os nossos pais vêm antes dos nossos filhos, por exemplo, é isso? Não, minha flor. A ordem é assim. Na minha família de origem, os meus pais são maiores do que eu. Na minha família atual, eu sou maior que os meus filhos. Isso significa quem veio primeiro tem a prioridade. Então, na minha vida, eu tenho a prioridade e depois os meus filhos, que são meus herdeiros. Os meus pais são grandes, eles não precisam de mim. Deu para entender isso? Deixa eu ver se ficou claro, né? Os meus pais são grandes. Quem é grande não precisa de quem é pequeno. Eu não preciso que o meu filho cuide de mim na velhice. Eu não preciso que o meu filho me sustente. Eu não preciso que o meu filho me provê o amor que eu não me dou. Os meus pais são grandes. Eles são capazes de cuidar deles próprios. Eu sou menor do que eles e os meus filhos são menores do que eu. Eu sou mais importante na minha vida porque eu vim primeiro e para eu poder dar, eu preciso ter. Depois vem os meus herdeiros, o meu trabalho, os meus projetos, os meus filhos, certo? Os meus pais não precisam de mim, eles são grandes. Me diga se clareou, tá? Jamile perguntou se a gente pode estar no bolo dos excluídos por apenas ter a energia diferente. Sim, com certeza, uma vibração completamente diferente, uma religião diferente, uma visão de mundo diferente. Marcela diz, e quando os pais sempre solicitam o filho? Sim, Marcela, os pais que solicitam muito o filho, eles estão na ordem errada. Eles estão se colocando como filhos dos filhos. Então, precisa ajustar essa ordem. Como que você ajusta? Mostrando para eles que eles são grandes e que você é filho. Então, haja como tal, haja como filha, e diga, lógico, usando a comunicação não violenta, com amorosidade, você é meu pai, você é minha mãe, você é maior que eu. Quando você tinha minha idade, você já tinha resolvido tanta coisa na sua vida. Vai lembrando isso para eles, certo? E se você achar que está muito crônico, lógico, procura uma consteladora, um constelador, e vai constelar esse assunto, que é muito bacana. Laís falou aqui uma frase maravilhosa, né? Os precedentes têm maior força que os descendentes. Todo mundo tem a força necessária para lidar com o problema que criou. Lembre-se disso. Empodere os seus pais, dica da Evelyn, que é uma consteladora maravilhosa lá do Rio. Quem for do Rio de Janeiro, constelem com Evelyn, minha aluna maravilhosa de Theta Healing e consteladora e psicóloga e um monte de coisa, que ela faz curso todo dia. Você precisa dar poder para os seus pais, mostra que eles são grandes, empodere eles, lembra eles que eles são muito maiores, que eles podem, certo? Ótima dica. Aqui uma das meninas perguntou, o pai que não conviveu com a família, né? Gerou uma sensação de abandono, foi embora. Como ver a lição que ele está querendo ensinar? Meu amor, é muito particular. Eu precisava conhecer um pouco mais do histórico para tentar dar alguns pitacos, mas você pode começar se perguntando o que eu aprendi crescendo com um pai distante? O que ter um pai distante me ensinou? O que ter um pai ausente me ensinou? E aí as respostas vêm com muita facilidade. A questão, gente, é fazer a pergunta com abertura. Se você faz a pergunta com vontade que aquilo se resolva, a resposta vem. Uma das meninas perguntou, e quando a gente se anula para fazer tudo pelos filhos? Então, é Rosa Angélica. Minha flor, isso é uma crença. Agora vamos um pouquinho para o lado do Theta Healing de volta, que é a minha formação principal, né? Como constelação, eu só sou estudiosa, não sou formada. Ainda, porque talvez eu faça a formação porque eu me interesso muito, mas constelação eu só sou curiosa, né? Theta Healing é a minha real profissão no momento. É uma crença muito brasileira de que a mãe que não se anula para cuidar dos filhos não é boa mãe. A mãe que cuida de si mesma primeiro é egoísta.
A mãe que não faz tudo pelos filhos e fica os trapos, não presta, né? Só presta aquela mãe que se acaba pelos filhos. Isso é uma crença. E tem uma crença muito comum brasileira, infelizmente, que é a crença de que eu só sou amada enquanto sou útil. Eu só sou amada enquanto sou necessária. O que significa isso? Eu fico fazendo tudo pelos meus filhos, me anulo completamente porque eu sinto que eu só vou receber amor se eu for útil. Se eu não estiver sendo útil, se eu não estiver fazendo tudo para eles não vão me amar de volta. Isso é tudo crença e pode ser limpo com um terapeuta de Theta Healing. Quem conhece alguma outra técnica de limpeza de crenças, a que eu conheço é o Theta, pode dar para trabalhar isso, viu, minha flor? Juliane perguntou, a resposta é sempre positiva? Quando você pergunta do aprendizado, nem sempre. Às vezes você aprendeu uma coisa a duras penas, que foi o que eu falei, né? Crescer com um pai distante me ensinou a me virar sozinha. Mas será que isso é positivo? Será que foi bom? Será que não aceitar a ajuda do outro? Será que não aceitar o auxílio foi tão bom assim? Às vezes, nem sempre a resposta é positiva, mas foi um aprendizado, então você pode ressignificar ele. Você pode ressignificar, por exemplo, quando é necessário, quando é preciso. Eu aprendi a me virar, a fazer tudo sozinha, mas hoje eu também aceito receber ajuda. Eu aceito receber auxílio. Você pode ressignificar. Meus amores, estamos chegando ao final. Ela escreveu uma frase linda, que é: não importa o que fizeram de mim ou para mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram para mim, né, amores? É isso mesmo. Gratidão a todos vocês que participaram, que assistiram, que compartilharam, que deram suas opiniões, que contaram suas histórias. Foi muito maravilhoso. Um beijo a todos vocês. Vocês podem me mandar sugestão de live, viu? Me mandem no inbox do Face, me mandem aqui no direct do Insta, porque eu já tenho aqui a lista de tema de lives e é sempre muito bem-vindo saber do que vocês querem que eu fale, tá? Beijo!